Graça e paz, queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu estava nesta madrugada orando e Deus me deu uma palavra que me veio ao coração. Eu via muitos crentes debaixo de argumentos malignos e estes argumentos malignos estavam trazendo uma influência negativa sobre o povo de Deus, e o povo de Deus, no meio dessa crise coronavírus, crise financeira, os crentes estavam se portando de uma forma totalmente fora do propósito e da vontade de Deus. E Deus me mostrava, enquanto eu estava orando pela igreja, mostrava os argumentos falsos de Satanás dominando a mente de muitos crentes. E eu gostaria de fazer uma breve meditação sobre como vencer os argumentos falsos de Satanás. No livro de 2 de Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5, Paulo diz assim: porque andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Queridos, quando você ler esse texto, você vai ver que as armas que a igreja usa, ela não é carnais, ela é poderosas em Deus. Para quê? Para a destruição de fortaleza. O que é uma fortaleza? É como um muro que cerca uma cidade. O que se chama de fortaleza é um grande muro, como os muros de Jericó e os muros de Jerusalém, que protegia a cidade. Nesse caso, Paulo está dizendo que as fortalezas são argumentos falsos, que em outra tradução fala de sofisma, e o significado da palavra sofisma é argumentos falsos, e esses argumentos falsos gera altivez de espírito, e a palavra altivez aqui é orgulho. Esse argumento falso, mais uma certa classe de orgulho ou dureza de coração, ele se opõe ao conhecimento de Deus. Aqui você vê duas coisas. De um lado você vê os argumentos que são fortalezas de Satanás, que penetra na mente de uma pessoa e cria nela um bloqueio. Do outro lado, você vê o conhecimento de Deus. Com o conhecimento de Deus, nós temos uma mente cativa, ou seja, presa à obediência de Cristo. Enquanto quando uma pessoa tem uma fortaleza maligna na mente, que são argumentos, ideias falsas, esse argumento que entra na mente dessa pessoa, ela se opõe ao conhecimento de Deus, consequentemente, ela não obedece a Cristo. Foi isso que Deus me mostrou. Essa pandemia de coronavírus, que tem alastrado pelo mundo e que tem gerado uma consequência de uma crise financeira, tem assolado muitos crentes. E Satanás aproveitou-se desta situação e tem jogado argumentos, como que dizendo assim: você vai ficar doente, você vai pegar essa bactéria, esse vírus, você vai perder o emprego. Queridos, como a mente deste mundo tem sido atacada. E as pessoas estão como que abatidas, depressivas, desesperançosas diante do quadro atual.
Queridos, só que você tem que entender que a igreja está debaixo de promessa. A igreja tem um Deus que vela, que cuida dela. A igreja tem um Deus que para cada área da nossa vida nós temos promessa. Como é que eu sei que a minha mente está debaixo de um argumento falso? Simples. Sabe por quê? Porque as minhas atitudes são negativas, as minhas atitudes, meu comportamento não condiz com o conhecimento de Deus. Mas quando eu tenho conhecimento de Deus, eu obedeço a Cristo. As palavras de Cristo e o seu exemplo é o padrão do meu comportamento. Então, queridos, o que se tem hoje são crentes que Satanás infiltrou uma ideia negativa. Esse vírus vai te pegar, essa crise vai te pegar, você está envolvido no meio de um caos. É isso que as pessoas estão vivendo, debaixo de argumentos falsos. Mas, queridos, quando você lê o livro de Apocalipse, capítulo 1, a Bíblia diz: o que vês escreve no livro e envia às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. Escreve, pois, as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Preste atenção, aqui tem 3 coisas na última parte do versículo: as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que são, vou abordar primeiro esse ponto, é a situação das 7 igrejas da Ásia. Éfeso perdeu o primeiro amor, Esmirna estava sendo perseguida, Pérgamo era uma igreja que tinha Balaão, a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha Jezabel profetizando, a igreja de Sardes tinha medo, tinha nome que estava viva e estava morta. Filadélfia era uma igreja pobre, tinha pouca força e tinha em contra dela a sinagoga de Satanás. E a igreja de Laodiceia era uma igreja morta que Deus estava para vomitar. E João estava na ilha de Pátimo. Ele entendia as coisas que são, ou seja, as que estão acontecendo no momento presente e atual. Uma vez que João estava na ilha de Patmos, como ele estava? Ele estava triste porque era o último apóstolo da era cristã. Já havia se passado mais de 50 anos desde que a igreja nasceu no dia de Pentecoste. E a igreja dessas 7, só 2 não tinha condenação, mas elas eram de pouca força, eram perseguidas e tinha sinagoga e Satanás contra elas. E as 5 outras tinham condenação, as quais Jesus Cristo as repreende, e o apóstolo estava preocupado com o problema da perseguição e a decadência da qual a igreja estava passando, e ele estava ainda exilado na ilha de Pátimo e sofrendo. O que ele viu? As coisas que são. Só que preste atenção, depois diz as coisas que tens visto. O que João, o apóstolo, viu? Que ele tinha que escrever não só as coisas que são. Escrever as coisas que são é denunciar o pecado da igreja, é falar sobre os problemas que a igreja estava passando, as circunstâncias difíceis do momento. Mas o que era escrever as coisas que tem visto? Quando você lê o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 ao 20, aqui está as coisas que tem visto, mostrando o passado.
As coisas que são é do presente e as coisas que tem visto é o passado. Então, o que foi que João viu que era as coisas que tem visto? Versículo 12 de Apocalipse 1. E voltei para ver o que falava comigo, e ao voltar vi 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talá ou comprida, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Preste atenção. Quais são as coisas que tens visto? A coisa que ele viu no passado foi Cristo glorificado. João conhecia o Cristo que teve sede, o Cristo que disse: a minha alma está angustiada até a morte, o Cristo que dormiu enquanto o barco atravessava o mar da Galileia e veio uma grande tempestade. Ele conheceu um Cristo que tinha limitações físicas, que estava no corpo humano, o verbo que se fez carne, raiz de uma terra seca, sem aparência, sem formosura, um Cristo que chorou, que teve tristeza e que sangrou, mas aqui ele vê um Cristo glorificado. Ele está fazendo o quê? Ele está andando no meio dos 7 castiçais, que representa a igreja, e ele é semelhante ao Filho de Homem. Essa expressão significa Deus humanizado, porém ele estava com uma roupa comprida, que é talá, representando um sacerdote que está andando no meio do tempo, da história e no meio da sua igreja. Tinha um cinto à altura do peito com um cinto de ouro, ele estava cingido, representava a sua autoridade real, e a sua cabeça tinha cabelos brancos como a lã branca, fala da sua eternidade, como a neve, fala da sua pureza, justiça e santidade, seus olhos como chama de fogo, a sua onisciência, a capacidade de penetrar pensamentos e coração e discernir sua essência, seus pés semelhante a latão reluzente, fala da sua autoridade para exercer juízo, para esmagar, para castigar os pecadores que não se arrependem, e a sua voz como de muitas águas, falando da autoridade da sua voz, a sua destra, 7 estrelas, isso quer dizer na sua mão direita, ele sustenta os obreiros, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, fala da palavra para corrigir, para exortar, para repreender naquilo que o comportamento da sua igreja está errado, e o seu rosto era como sol quando resplandece na sua força, fala da sua glória. A glória de Cristo era tão grande que ele caiu como morto, mas a palavra diz que ele coloca a sua mão direita sobre João e diz: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, ou seja, eu tenho controle de todas as coisas em minha mão. Eu vivo, mas fui morto, e estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, eu venci o diabo. Queridos, é esta visão
que a igreja tem que ter. Se nós ficarmos com a visão das coisas que são, o presente, as circunstâncias do momento, que é de crise, de pandemia, uma suposta, quase que certa, uma crise financeira, nós vamos entrar em pânico. E aí que Satanás joga seus argumentos. Aonde está Deus? Olha a sinagoga de Satanás. Olha crente morto, olha crente morno, olha perseguição, olha isso, olha aquilo, só de negativo. E aí é que o crente desanima, fica com medo, fica abatido e se comporta como alguém derrotado, porque os argumentos de Satanás entrou na sua mente e ele só vê circunstância, ele só vê problema e ele se torna de uma alma de mente doente. E é o que você está vendo hoje. Crentes doentes, fechados dentro de quatro paredes. Tem lugares que não tem um coronavírus, não tem nada, mas os crentes não põem o nariz para fora. Tem medo de tudo e de todos. Sabe por quê? Porque eles vivem olhando as coisas que são, as circunstâncias do presente momento. Mas Deus mostra, revela para João, Jesus glorificado. Ele é o primeiro e o último. Ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Ele é eterno, seus olhos como chama de fogo, ele vê todas as coisas. Se nós olharmos as coisas que são, mas não as coisas que tem visto, que é o passado, que fala da revelação de quem é Jesus, a sua glória, o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, a sua onisciência. Se nós não vemos Cristo glorificado, que é a revelação da palavra, quem é Cristo, e apenas o presente, estaremos doentes. É por isso que muitos crentes estão doentes. Doentes não do coronavírus, mas doente de uma alma pessimista, duvidosa, incrédula, medrosa, porque vê as coisas que são, mas não as coisas que tem visto, que se refere a Cristo glorificado. Quando você lê o livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32 ao 33, diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Uma coisa é conhecer Jesus na teoria, na letra, outra coisa é ver. O que João viu de Jesus não foi apenas uma letra, um testemunho de uma terceira pessoa. Ele viu Jesus em pessoa, como ele é glorificado. E quando ele vê Jesus naquela glória, ele cai por terra. E a mão de Jesus vem sobre ele e diz: não temas. Prestem atenção. Quando você vê Jesus como ele é, na sua glória, poder e autoridade, ele te diz: não temas, porque ele é maior do que todas as coisas. Ele tem domínio do inferno e ele tem domínio da morte. E se ele tem domínio do inferno e da morte, ele tem domínio sobre coronavírus, sobre uma crise financeira, ele tem domínio sobre todas as circunstâncias, e você é dele, e ele é seu, e ele diz: não temas. Então não tem por que sua alma ser doente, porque você viu Cristo glorificado, além das circunstâncias, que são as coisas que são. E quando você conhece Deus de verdade, a Bíblia diz: se esforçará. A visão de Cristo te tira o temor. A visão de quem é o teu Deus não faz você ficar fechado dentro de quatro paredes, mas faz você se esforçar, se levantar, lutar,
não te deixa arriado, não te deixa trancado, não te deixa desesperado, mas faz você se esforçar. É a visão de quem é o seu Deus, quando ela não fica na mente, quando ela desce para o coração e você conhece Deus de forma espiritual e experimental. E é esse o conhecimento de Deus te dá isso. Claro, é óbvio que vamos ter todas as precauções diante dessa possível pandemia, mas não vamos entrar em pânico, porque conhecemos Deus, conhecemos o Cristo glorificado que tira o temor, o Deus que nós conhecemos gera em nós capacidade de ser forte e nos esforçar, e diz, e para a proeza. A palavra proeza quer dizer coisas extraordinárias. O mundo não consegue agir além das circunstâncias, mas a igreja vai além, ela faz proeza, porque ela sabe quem é o seu Deus. E diz, e os entendidos, quer dizer, os entendidos fala daqueles que conhecem Deus, entre o povo ensinarão a muitos. A igreja não está abaixo das circunstâncias, a igreja está acima das circunstâncias. O mundo tem que ver a diferença na minha vida, na sua vida, um comportamento de alguém forte, de alguém que faz coisas extraordinárias, porque sabe quem é o nosso Deus. Queridos, que todos os argumentos, que é a visão, a percepção, só das coisas que são, as quais Satanás encheu a mente de muitas pessoas e estão se comportando como se o Deus dela fosse pequeno, quer que este engano maligno de ver só circunstância saia da sua mente em nome de Jesus, e a sua mente seja cheia do conhecimento desse Cristo glorificado, que está acima de tudo e de todos e que tem domínio sobre todas as coisas. Esse conhecimento te faz você se esforçar, faz você fazer proeza, e você vai ser um mestre da fé, um professor de otimismo, um produtor de milagre para esse mundo que está consternado. Você compreende isso? No livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 ao 2, você vê que João vê outra coisa além de Jesus Cristo, que são as coisas que depois dessas hão de acontecer, ou seja, o passado é a revelação de Cristo glorificado, o presente é a circunstância caótica dos problemas atuais, e as coisas que hão de acontecer depois desta é o futuro. Quando ele vê no capítulo 2, no capítulo 3, a situação da igreja, logo depois dessas coisas, depois de ver a igreja no estado de caos, as coisas que são, que viste passado, Cristo glorificado, no meio tem as coisas que são, as circunstâncias difíceis, e as depois dessa fala do futuro. O que ele vê? Olhei e eis que estava uma porta no céu, e a primeira voz que ouvi, a voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Até então, João via as coisas sobre a perspectiva da terra. Daqui de baixo, ele via as coisas aqui de baixo. Mas o texto bíblico diz que o céu se abriu e ele em espírito foi arrebatado e subiu para o céu. E agora ele não vê mais da perspectiva da terra, daqui de baixo. Ele começa a ver as coisas da perspectiva olhando lá de cima.
E lá de cima, o que é que ele vê? Ele vê um trono e um que estava sentado sobre o trono. O que significa trono? Significa autoridade, poder, governo, domínio. Deus estava mostrando para João, não importa o que aconteça aí embaixo, lá na terra, pode ter sinagoga de Satanás, pode ter o trono do diabo, foi uma das coisas que João viu nas coisas que são, numa das 7 igrejas da Ásia, pode ter mornidão numa, pode ter outra morta, mas eu continuo no trono. Igreja, nós precisamos ter 2 visões, a do passado e a do futuro, porque quem não tem visão do passado, de Cristo glorificado, e a visão do futuro, que Deus continua no trono como sempre esteve, reinando e governando, nós entraremos em crise por causa dos momentos presentes. E quando ele vê Deus no trono, ele viu a glória desse Deus, o governo desse Deus, os anjos em volta desse Deus e o domínio que esse Deus tem. É isso que a igreja precisa ter, a visão de um Deus que está assentado no trono e que tem controle sobre todas as coisas. Quando nós perdemos a perspectiva, a visão de um Deus no trono, a gente só vê as coisas na dimensão da expectativa da terra. E como as coisas estão complicadas, como se tem problema, nós perdemos a direção, nós perdemos a paz, porque estamos vendo as coisas da perspectiva da terra. Querido, Satanás quer fazer com que a igreja perca a visão de um Deus no trono e quer que ela veja coronavírus para todo lado. Satanás quer colocar na mente das pessoas ideias críticas, horríveis, ideias de problemas, de caos. Isso é argumento do diabo, querido. Se você está vendo outra coisa e não é o trono de Deus, um Deus soberano que governa e sempre reinará, eu quero te dizer, você está debaixo de argumento de Satanás, e é por isso que você está com medo, é por isso que você está abatido, porque você perdeu a visão do trono. Deus me mostrava em visão nessa noite, quantos crentes debaixo de argumentos malignos, cujos argumentos malignos só mostram problemas, e nós menores do que os problemas, e os problemas maiores do que nós, e estamos nos comportando de forma infantil, pessoas fragilizadas. Pare com isso. Teu Deus está no trono, Ele reina, Ele governa. Leia todo o livro de Apocalipse e veja a glória desse Deus, o poder desse Deus, a majestade desse Deus, o reino, o domínio desse Deus. Deixe que o Deus que está no trono, que governe sua mente. É essa a visão que tem que penetrar dentro do nosso coração. Há um trono elevado acima da terra. Nesse trono é o meu Deus que está sentado, e Ele governa tudo, e a minha vida e todas as coisas estão no controle desse Deus. Você compreende isso? Seja curado nesse momento de toda a crise de alma e veja teu Deus no trono. O que ele vê? Depois de Apocalipse 4, ele vai para Apocalipse 5, ele registra: vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos?
e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Depois ele vê a visão do trono e da sua glória, ele vê a visão de um livro selado. Que livro é esse? Há muitos argumentos e interpretações para descrever esse livro, mas o que se dá a entender, a interpretação mais correta é que esse livro é o título de propriedade, é a escritura que autoriza alguém sobre o domínio da terra e do universo. E o texto bíblico diz que não tinha ninguém com autoridade, digno, merecedor de pegar aquele livro, de abrir os selos e coordenar, definir e influenciar sobre os acontecimentos da terra. Aquele livro, quem tivesse aquele livro, era porque ele estava com a escritura, o título de propriedade do universo. E quem abrisse aquele livro com os seus selos, iria influenciar o curso da história e de tudo que estava acontecendo na terra. Você vai entender mais adiante o que significa abrir esse livro. E como não havia ninguém digno de abrir aquele livro, João chorava muito, porque ele sabia que o futuro da igreja na terra, o futuro da história, dependia de quem iria abrir aquele livro, mas não tinha ninguém digno e ele chorava muito. Querido, preste atenção. Muitas coisas na nossa vida é como esse livro selado. Depende de se abrir esse livro, de desatar promessas, eventos, acontecimentos para mudar a nossa história. E muitas das vezes não tem ninguém. Quem vai abrir o livro? Quem vai reivindicar? Quem vai exigir? Quem vai trabalhar em favor da igreja, do povo de Deus na terra, sendo que o diabo está solto e causando caos e arruaça para todos os lados? Mas quando você chega no capítulo 5 do livro de Apocalipse, no versículo 5 a 8, diz: E disse-me um dentre os anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ele viu o livro que definia o destino da terra, no versículo 1 ao versículo 7 do livro de Apocalipse, capítulo 5, como não tinha ninguém para abrir, para desatar, para comandar o destino da terra, o que iria acontecer no futuro, ele chorava muito. Mas quando o anjo diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, ele aponta um leão, mas quando ele vê, é um cordeiro que havia sido morto, mas estava vivo. Ele é Jesus Cristo, que morreu na cruz como um cordeiro, ressuscitou e está no céu como leão. Ele é digno de abrir o livro. Ele é tão digno de abrir o livro que ele se dirige ao trono e pega o livro da mão do Eterno, o Deus Pai Todo-Poderoso. E quando ele pega o livro, os 4 seres viventes, que são os serafins, e os 24 anciãos, se dobra
e começa a adorar o Cordeiro, eu quero te dizer, esse Cristo glorificado tem o rolo nas suas mãos, aquilo que vai definir o destino dos acontecimentos da terra. Porque em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 8, eu só vou fazer uma leitura panorâmica, breve, e vi o Cordeiro, e vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer uma voz como de trovão: vem! E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem! E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem! E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão, e ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chama-se Morte, e o inferno seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome e com peste, e com as feras da terra. Preste atenção, os eventos que acontecem na terra é resultado do selo que ele está abrindo no céu. Queridos irmãos, o que eu quero dizer para você, é que nada acontece na terra sem a permissão do Cordeiro no céu. Esse primeiro cavalo branco é o anticristo, que saiu vencendo para vencer com arco na mão. Não é Cristo, porque Cristo está no capítulo, se eu não me engano, 19 de Apocalipse, com uma espada, não com arco. Então é ele que autoriza até o avanço e a manifestação do anticristo. O cavalo vermelho é a guerra. Só acontece a guerra na terra quando o Cordeiro abre o selo no céu. Enquanto ele não abre esse selo, não há uma permissão para a guerra na terra. E o texto diz que o terceiro selo ele abre, e eis um cavalo preto, que é a fome, é a crise econômica. A crise que acontece na terra é resultado do selo que o Cordeiro abre no céu. E o 4º selo é a morte, o número de mortandade, e entre elas é uma peste. E isso acontece na terra porque o Cordeiro abre o selo no céu. É isso que a igreja deve entender na terra, que Cristo tem o controle de todas as coisas. Por mais que a situação seja trágica, seja uma guerra, seja fome, seja peste, seja qual for o problema, está no controle de Cristo. E você vai me perguntar, se Cristo está no controle de todas as coisas, e o que acontece na terra é resultado do que Cristo está determinando do lado do Pai, no trono, no céu, eu pergunto para você, por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? É porque o Cordeiro permite. E por que o Cordeiro está permitindo? Sabe por que, querido? O Cordeiro está permitindo tudo. Queridos, aqui em Apocalipse 19, versículo 6 diz: ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Queridos, você se lembra do capítulo 6, quando o Cordeiro começa a abrir os selos no céu, e o que ele faz no céu?
influencia nos acontecimentos na terra, até peste, guerra e fome. Depois se completa mais 2 selos, que é terremoto e outras situações mais. Tem mais 7 trombetas, que são 7 séries de juízo. E depois das trombetas, vem 7 taças, que são outras séries de juízos piores. Então você vê 3 séries de castigos divinos. Os 7 selos são 7 tipos de castigo, de nível leve, porém será maior do que tudo que o mundo já viu. Depois vem as 7 trombetas, que são 7 castigos que serão juízos de Deus maiores do que os selos. E depois da trombeta virá as 7 taças, que são castigos piores do que a trombeta e do que os 7 selos. Mas a pergunta é, por que Deus está fazendo isso? Se você ler no capítulo de número 18 e no capítulo de número 17, você vê a besta, o falso profeta, o anticristo, e você vê Babilônia, você vê a trindade satânica, a imitação de Deus, a imitação de Cristo, a imitação do Espírito Santo, e você vê 3 Babilônia: a Babilônia religiosa, a Babilônia política e a Babilônia econômica. Todas as séries de juízo que Deus começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 18 é para destronar o reino de Satanás. Seu povo está na terra, o povo de Deus está sofrendo, mas Deus está no controle. Deus vai prover para a sua igreja, Deus livrará a sua igreja das pragas, dos juízos que vão cair na terra. O juízo não é contra a igreja, o juízo é contra o mundo. O juízo contra o mundo é para chamar a atenção do mundo, porque o mundo não se converteu pela pregação do evangelho. Então Deus vai permitir que os juízos catastróficos de pestes, de guerra, de terremoto, coisas piores que ainda virão, que vão destruir a natureza, que vai matar muita gente, é para destronar os reinos das trevas, para castigar o mundo pelos seus pecados, e para que no meio desse juízo e caos, Deus na sua misericórdia possa salvar muita gente, até que quando se conclui todas as séries de juízo, os céus cantam aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Prestem atenção, a terra está chorando, a terra está lamentando, mas João no céu vê o céu alegre, anjos alegres, porque Deus está no controle. O seu juízo é para castigar o mundo, mas a sua igreja está sendo protegida, está tendo provisão. Queridos, eu quero concluir aqui. Se você não tiver a visão do trono, se você não vê quem é Deus na sua glória, governando todas as coisas, se você não vê Cristo exaltado, cheio de poder, de glória e de majestade, o Cristo que reina junto com seu Pai no céu, se você não entender que o que acontece na terra é determinado no céu, e o rolo do destino da terra, das coisas que acontecerão na terra, está na mão do Cordeiro. Ele é digno, ele venceu, ele está glorificado no céu, e cada selo que ele abre, algo acontece na terra. É trágico, mas é permissão divina para trazer juízo sobre o mundo pecador, e com isso chamar o mundo para a salvação. Mas os filhos de Deus que estarão aqui, conforme Apocalipse capítulo 12, serão livrados. Deus dará livramento, Deus dará vitória para o seu povo no meio do caos, como Deus tirou Ló do meio da destruição e livrou Ló, livrou Noé, como Deus foi com Israel no Egito, onde as pragas caíam e destruíam o Egito, mas na terra de Gozém
a mão de Deus estava lá, guardou os filhos de Israel. Você tem que ter essa visão, porque senão sua alma fica doente. Em nome de Jesus, não deixe que os argumentos de Satanás use as coisas que são o momento presente para te negativar, para te enfermar, ao ponto de você perder a visão de Deus, a perspectiva do porquê Deus permite tudo isso. E que Deus tem promessa para o seu povo. Seu povo está na mão de um Cristo glorificado, que tem um rolo na mão, o destino e a história da humanidade. Que Deus em Cristo, meu querido, te abençoe. Minha oração é para que Deus cure a sua alma. Minha oração é para que Deus não deixe você se tornar angustiado, depressivo, medroso por tudo que está acontecendo. É permissão divina. O Cordeiro está abrindo o selo. O Cordeiro tem um controle da história na terra. Ele é glorificado e Ele, como Deus Pai, está no trono e reina sobre todas as coisas. Então, querido, cante aleluia, porque o teu Deus reina e Ele coloca a mão sobre ti, como colocou em João, e diz: não temas, não temas, não temas. O povo que conhece seu Deus se esforçará. Se você tem a visão das coisas que são, do momento atual, e não consegue ver nada além disso, os argumentos de Satanás entrou na sua mente, e você se torna doente, emocionalmente, mentalmente, psicoemocional. Você se comporta como um mundo que não conhece Deus. Mas se você viu Deus, se você viu Cristo, eu quero te dizer uma coisa: você se alegra, porque Deus está trazendo avivamento. Por misericórdia de Deus, estamos numa campanha de oração, orando antes mesmo desse período de coronavírus, dessa quarentena. E Deus me dizia: a igreja está morta, a igreja está como Lázaro, a igreja está dormindo. E Deus me disse que Ele tem permitido tudo isso para despertar a igreja e avivar. Os fiéis Ele vai prover no meio da crise, no meio dessa pandemia. O álcool gel, o remédio e a vacina é Cristo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Segundo a palavra de Deus, tu não serás atingido. A proteção de Deus nos guarda, porque conhecemos o nosso Deus. Oh, se essa revelação entrar na sua mente, você vai se alegrar, você vai se esforçar, você vai fazer proeza e você não vai temer. Oh Pai, eu oro nesse momento por este filho de Deus, por esta filha de Deus que está escutando essa ministração nesse momento. Oh Pai, que o teu Espírito Santo a visite. Senhor, não é normal para um crente, Pai, por pior que seja a circunstância, temer, ficar doente na alma, porque a tua palavra diz no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Oh Pai, mesmo que o vale seja de morte, a tua palavra diz, não temas. O temor é a ausência de fé. O temor é quando os argumentos do diabo contaminam a nossa mente e nós perdemos a visão do Cristo glorificado, de um Deus que está no trono, que as circunstâncias que acontecem na terra têm permissão do Cordeiro e do Deus que está sentado no trono. Oh Pai, nos dê essa visão. Senhor, essa tempestade vai passar. A tua igreja está nas tuas mãos. A tua igreja está debaixo dos teus cuidados. Tu já enviou anjos para a terra, para trazer livramento, para trazer provisão para o teu povo. Oh meu Deus, e o teu povo se alegrará. Tu vais fazer a diferença entre os que temem o teu nome e os que não temem. Oh Pai, eu te dou graças por tudo. Abençoa meu irmão e minha irmã, que ele tenha a visão do Cordeiro glorificado,
a visão de um Deus que está no trono, e uma visão de que tudo que acontece na terra está sob o controle do Deus e o Cordeiro que está no céu. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, você e toda a sua família.